Encontro com o esporte. Oferecimento: Troller, contabilidade e assessoria. Olá pessoal, estamos aí de novo com mais um Encontro com o Esporte. Nesta terça-feira, o tradicional quadro Encontro com essa equipe, dia da gente conhecer as equipes que fazem bem aqui para a nossa região, nosso esporte, e também os desportistas da região. Hoje a gente tem aqui na presença de Jean Carlos Hansen. Seja muito bem-vindo, Jean. Obrigado, bom dia. Pois é, você representa a equipe Adrenon, que é a corrida de aventura, mas hoje a gente convidou para vir aqui para falar um pouquinho mais sobre o Audax. Você é um praticante dessa modalidade que tem se tornado cada vez mais popular aqui no Vale do Taquari, não é mesmo? Isso mesmo. Pois é, o que é o Audax? Explica um pouquinho mais para o nosso telespectador. Bom, para explicar o Audax, eu teria que explicar os dois tipos de Audax. Nós temos o Audax da União dos Audax franceses, que é um tipo, e temos o Audax do Clube Audax de Paris. São duas modalidades diferentes, são modalidades não competitivas, a competição é com o tempo limite em ambas, certo? E no Audax da UAF você precisa fazer o percurso programado junto com todos, numa determinada média, caminhando, pedalando, remando, enfim. E no Audax do Clube de Paris é cada um por si, então não tem média, né? Tem um tempo limite também, mas cada um faz o seu ritmo. O pessoal conhece esse como Audax cicloturismo, no caso da bicicleta, né? Pois é, então o Audax, por exemplo, você põe uma distância limite, 100 km. Numa modalidade, esses 100 km devem ser percorridos por mim, pelo Gasparotto e por ti, num determinado período de tempo, é isso? Isso, exatamente. E na outra modalidade, esses 100 km também precisa ser percorrido por num tempo limite, né? Mas cada um faz o seu próprio ritmo, é isso? Exatamente. E o Audax existe distâncias pré-estabelecidas. Para mim participar de uma prova de 200 km, eu preciso primeiro participar de uma prova de 100 km, é assim? No Audax do Clube de Paris, a distância regulamentada, ou seja, aquela que a pessoa recebe uma comprovação oficial, controlada justamente por eles, começa em 200 km. 200, 300, 400, 600, 1.200. É longo é o negócio, hein, Gasparotto? Tu que está de aniversário hoje aí, né, já está pensando em como fazer para treinar aí, não é mesmo? Rodrigo, assim, até para o telespectador, né, ter uma informação mais precisa, né, o Audax é uma competição ligada, né, ao ciclismo, né, e Rodrigo, assim, ó, eu andava muito de bicicleta, mas é uma coisa que fortalece os músculos somente dos membros inferiores, ou ele fortalece todos os músculos do corpo? Eu acho que fortalece todos os músculos, porque a partir de uma certa distância ou de um determinado tempo, pedalar por mais de 2 horas começa a te exigir tronco, braço, né? Essa região aqui é bastante exigida, então trabalha de uma certa forma também. Claro, não é como uma natação, enfim, mas exige um condicionamento geral, não só das pernas. Mas, Jean, me tira uma dúvida, o Gasparotto falou do ciclismo, mas hoje já o Audax também compreende outras modalidades, não é mesmo? A questão de caminhar e outros veículos que não exijam força motora, no caso, não é mesmo? Exato. O Audax no Brasil todo começou com o ciclismo. Aqui em Lajeado nós tivemos várias provas, já desde 2004, 2005, enfim. E mais recentemente começou a se experimentar o Audax Caminhada, ou, na nomenclatura correta, o Audax Marcha, que eles costumam chamar. O Audax Caminhada aí começa com 25, 50 e já estamos planejando um Audax de 100 km de caminhada. Eu acho que nos próximos meses aí vai sair. E eu também conversei recentemente com o organizador do Bi-Audax, que a gente deve falar em seguida, e ele está pensando em fazer o primeiro Audax Remo do país. Pois é, esse Bi-Audax você disputou uma prova em Santa Cruz do Sul recentemente, Isso. que foi isso, né? Ela foi uma prova inédita aqui na América do Sul. Como é que foi essa prova? Tantos quilômetros de ciclismo e mais tantos de caminhada? Esse foi um Audax no modelo UAF, ou seja, a gente tinha que seguir a média, né? Então nós fizemos 100 km de ciclismo, né? Foi aproximadamente 5 horas, a média era de 22,5 km por hora, algumas paradas programadas. E à tarde a gente fez 25 km de caminhada.
uma média de 6 km por hora. E nossos competidores aqui, eles conseguem assim ter uma performance razoável, conseguem conquistar medalhas? Na verdade, como não briga um com o outro, então desde que a pessoa esteja com um bom condicionamento físico, todos são vencedores, né? Esse que é o barato do Audax, né? Você consegue fazer aquilo dentro do limite e todo mundo é premiado. E a premiação consiste então em eventuais medalhas, mas a premiação mais legal é a comprovação através do Clube de Paris, vem um diploma, a coisa é bem regrada, né? Uma coisa interessante desse Biaudax é que a maioria dos participantes tinha em torno de 50 anos, para você ter uma ideia. Então não é a idade que impede a pessoa de fazer esse tipo de atividade. Pois é, todo mundo que eu converso, Gasparotto, todo mundo destaca no Audax justamente isso. Tu não compete contra os outros, tu compete contra si mesmo. Naquela coisa de superar seus próprios limites para também superar a marca pré-estabelecida, né, pelo pessoal da organização, que vem, conforme o Jean já disse, através de diploma, essa confirmação, não é mesmo? Isso mesmo. Pois é. E outra coisa, a questão da corrida de aventura. A corrida de aventura é uma coisa que também está muito crescente, é uma modalidade muito crescente em todo o país. E aqui na região tem se tornado uma das referências nessa modalidade, não é? Isso. Nós tivemos a primeira prova aqui na região em 2007, foi aqui em Lajeado. E a partir desse ano, todo ano teve prova em Estrela, né? E o pessoal está participando cada vez mais, está crescendo bastante a modalidade. Explica um pouquinho melhor para o nosso telespectador o que é a corrida de aventura. Bom, a corrida de aventura são várias modalidades esportivas dentro de uma mesma prova. A competição é em equipes. A equipe precisa percorrer os postos de controle na ordem determinada pela organização e na modalidade organizada, proposta pela organização. A equipe toda em conjunto tem que chegar lá no final. E o trajeto normalmente é um trajeto fora de estrada, difícil, a gente atravessa rios, a gente às vezes abre caminhos onde eles não existem, e aí a competição, aí ganha quem chegar primeiro e seguindo as regras daquela corrida. E as modalidades envolvidas, existem as obrigatórias, que seriam a orientação por mapas, mountain bike, e alguma modalidade aquática, pode ser remo, pode ser natação, enfim. Mas aí cada organizador pode inventar. Existem provas que tem cavalgada, existem provas que tu tem que caminhar pelo leito de rios, em cavernas, esse tipo de coisa. Pois é, o Gasparotto aí, ó, pode se animar aí para uma... Não, mas a curiosidade, Jean, nós temos assim quantos competidores com relação ao Audax aqui na cidade de Lajeado? O último Audax, eu estou estimando, teve mais de 100 participantes no todo. Destes, mais a metade eram aqui da região. Aqui da região? Aqui do Vale, É uma modalidade que tem crescido muito. É um número expressivo, né, Rodrigo? Não, começa a crescer e a cada ano a gente escuta a organização de mais provas em todos os locais. Uma época era uma coisa que nasceu lá em Paris, né? E hoje é uma coisa que está espalhada por todo o mundo. Assim como o futebol. Falando rapidinho sobre o futebol, a gente não pode deixar de dar o nosso toque no lajadense. Como é que está a preparação aí para o jogo contra o Cerâmica fora de casa? Rodrigo, uma das preocupações lá do Benhur Pereira, né, é dar movimentação para aqueles jogadores que não vêm atuando na equipe titular. E ontem lá no estádio Alvezul houve um amistoso com o Guarani de Camaquã, onde o Dudu e o Adriano, né, fizeram os gols do Lajadense, 2-0, e conseguiu então o Benhur, né, dar uma movimentação para esses jogadores, porque o que me parece assim que esses jogadores que têm entrado durante o jogo estão precisando do condicionamento melhor e entrosamento também com os jogadores titulares. É uma boa dica aí o pessoal pegar, fazer esses amistosos aí que vai entrosar realmente a equipe, porque estamos apenas no início da competição, né? Só para deixar destacado que ontem, em jogo isolado do Campeonato Gaúcho, o Novo Hamburgo venceu Santa Cruz fora de casa, foi a 7 pontos na chave 2, o que fez com que o Grêmio, que está em quinto, já tenha 4 pontos fora da zona de classificação do Campeonato Gaúcho aí. Olha que as coisas começaram a se complicar lá para o Olímpico.
e o Inter, depois de 17 horas de viagem, chegou há pouco a Manizales para essa partida da pré-Libertadores diante do Once Caldas. Com duas dúvidas, Dagoberto, né, e também o Ney, que estão tentando se recuperar. O Dagoberto lá de uma lesão no tornozelo esquerdo, né, pode entrar o Tinga em seu lugar, e o Ney com desconforto no joelho direito pode dar lugar ao Elton. Mas é bem provável que o Tinga jogue, mas o Ney também, né? É bem provável que o Ney vá para essa partida, aí já deixou nas suas entrevistas aí que deve estar em campo. Jean, nos tira uma dúvida, rapidamente. Quantas equipes de corrida de aventura existem hoje aqui na região? A gente conhece muito a Adrenon, da qual você participa de estrela, a Black Aipim, que já participou aqui do nosso programa, mas existe mais alguma? Uma das melhores equipes do estado é de Venâncio Aires, a Papa Aventuras. Nós temos uma outra equipe da Serra, a Lagartixa, que junto com a Papa Aventuras estão entre as 10 melhores do país. E temos aí, chutando por baixo, em torno de 20 equipes, 20 quartetos, que é a formação oficial da corrida de aventura no estado. E hoje, quando as pessoas vê essas longas distâncias, essas corridas no meio de rios e coisas, logo se pensa no preparo físico. É muito complicado para uma pessoa começar essa disputa, tem que estar bem preparado, ou ela pode ir se adequando ao longo das competições? Exige-se a preparação mínima, óbvio, é como sair para correr. A pessoa que nunca correu não pode fazer isso, até por questões de saúde, né? Mas a corrida de aventura, ela tem por principal característica ser um esporte de resistência, não é um esporte de explosão. Então a pessoa vai num ritmo que pode ser confortável, até um certo ponto, até 2 horas, até 3 horas. Depois disso é que começa a se exigir mais, né? Então a pessoa que está com boa saúde pode sim fazer corrida de aventura. E deve, justamente por essa questão de estar em contato com a natureza, estar envolvida com outras pessoas, fazer um esporte que é num ritmo um pouco mais lento. E também uma outra grande vantagem, permite que a pessoa desenvolva o esporte por muito mais tempo. Né? Também na corrida de aventura os atletas são atletas de mais idade, né? Os atletas de corrida de aventura têm uma média muito mais alta do que o futebol, por exemplo. Sim. Né? 40 anos é uma idade normal para a corrida de aventura. Ainda dá tempo, ó, Gasparoto, que está de aniversário hoje. Falando em hoje, a gente tem uma novidade a partir de hoje no nosso encontro com o esporte, não é mesmo, Gasparoto? Rodrigo, todas as terças-feiras, né, dentro desse quadro, né, encontro com a sua equipe, vamos no segundo bloco ter a presença do colega Adalto de Azevedo com o seu Memória do Esporte, resgatando as pessoas e todos os clubes que fizeram parte aqui da nossa história também do passado. Então no segundo bloco o telespectador vai poder conferir todas as terças-feiras o programa com Adalto de Azevedo, Memória com o Esporte, que no dia de hoje vai ter como convidado o Antônio Valdir de Almeida Neves, o nosso amigo Tilico. Perfeito, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Pensou em trajes? Pensou em Teva. Nas lojas Teva você encontra a melhor linha de trajes do Brasil. Com qualidade excepcional e caimento perfeito, os trajes Teva se tornaram o primeiro nome na mente dos homens mais elegantes da cidade. E agora, com a promoção de trajes Teva, ficou ainda mais fácil andar na moda. Passe nas vitrines das lojas Teva e confira. Quem compara preço e qualidade, escolhe os trajes das lojas Teva. Se você procura auxílio para contabilidade ou assessoria empresarial, você precisa de uma empresa com qualidade, agilidade, credibilidade, comprometimento, equipe especializada pronta para atendê-lo. Troller Contabilidade e Assessoria, na Benjamin 831, no centro de Lajeado. Fone 3714 4033.